Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais uma resenha literária para vocês. Dessa vez nós vamos falar sobre esse livro do Leandro Carnal, Todos contra Todos. Aí tem até aqui um subtítulo, né? O ódio nosso de cada dia. Nesse livro aqui, o Leandro Carnal, que já é conhecido de nós, né? Principalmente aqui na plataforma do YouTube, ele é historiador com muitas palestras com milhões de visualizações, muito renomado. E ele, nesse livro, ele vai trabalhar bastante a questão do ódio dentro da nossa sociedade e como esse ódio se forma, né? E para explicar esse ódio, ele primeiro vai dizer que esse ódio tem sua origem no medo. Então nós temos medo de que nossa posição esteja ameaçada. E como assim nossa posição esteja ameaçada? Nós temos medo de que, por exemplo, ao estarmos em algum cargo, alguma pessoa chegue até nós, alguma pessoa nos ultrapasse, alguma pessoa que venha de baixo ascenda e tome nosso poder. Isso, inclusive, ele dentro do livro vai trabalhar até a questão da migração, que nós no Brasil não temos tanto problema com migrações, porque em geral, na percepção do Leandro Carnal, essas pessoas elas não costumam nos incomodar nos principais cargos. Geralmente essas pessoas que entram no Brasil, elas ocupam cargos um pouco mais baixos e automaticamente nós não temos tanto receio. Outra coisa que ele vai falar também é que nós culpamos o outro e por isso nós temos o ódio, né? O que é culpar o outro, né? Às vezes não deu certo na nossa vida, às vezes você não conseguiu o seu objetivo, às vezes você queria evoluir em algum sentido, só que você não conseguiu. Como você não conseguiu realizar seu objetivo, você vai culpar o seu chefe, você vai culpar a sociedade, você vai culpar a falta de oportunidade que você teve, você vai culpar o capitalismo, você vai culpar inúmeras coisas por você não ter conseguido o que você queria, né? E nessa perspectiva, o Leandro Carnal ele vai discorrendo sobre o ódio em algumas esferas, né? E como ela se forma. E ele até vai discutir teorias, né? Ele vai falar sobre a teoria do Rousseau, né? Que nós nascemos bom e a sociedade nos corrompe. Ou até a do Hobbes, né? Onde nós já nascemos ruins, né? De alguma forma. E também a do Locke, né? Que nós somos a tábua rasa, né? Então aquela história da folha em branco. Nós nascemos sem o lado bom ou sem o lado ruim. Nós nascemos em branco, sem nada. E aí nós vamos construindo a partir do zero, né? Então ele trabalha essas três teorias diferentes para nós refletirmos e chegarmos à conclusão de qual nós achamos mais interessante, né? E ele levanta várias discussões dentro do livro, né? Como, por exemplo, será que o Brasil ele é tão pacífico como nós achamos que ele é? Porque nós temos a percepção de um Brasil pacífico, principalmente quando comparamos com países que constantemente se envolvem em guerras, né? Então, por exemplo, Estados Unidos, agora nós estamos infelizmente vendo um conflito entre Rússia e Ucrânia, e assim sucessivamente. E automaticamente nós temos a impressão de que o Brasil é um país muito pacífico, que nunca teve guerras e tudo mais. E ele vai desconstruindo isso aí, né? Vai falando sobre várias guerras que existiram internas dentro do Brasil e que o Brasil não é tão pacífico assim. Ele vai falando sobre a falta de pacifismo até nos nossos dias dentro da sociedade através dos preconceitos e coisas deste gênero. Inclusive, o preconceito é uma das principais pautas que o canal vai trabalhar dentro do livro, né? A homofobia, o racismo, a misoginia, todos esses preconceitos, o Karnal, ele vai trabalhar, né? Ele vai explicar por que há essa origem. Por que é a origem de nós termos algum preconceito contra pessoas com uma pele diferente ou contra as mulheres. Será que não é medo, por exemplo, das mulheres conseguirem de fato ocupar as nossas posições, já que nós estamos numa zona de conforto há muitos séculos, né? Então ele vai trabalhando tudo isso. E ele vai também dizer que o preconceito ele não é empírico, ele é um senso comum. O que isso quer dizer? Que o preconceito geralmente são coisas que nós pensamos, então tal grupo de pessoas é inferior, por exemplo, um preconceito que a gente cria.
e que já esteve na sociedade durante muitos anos para alguma classe específica. Então nós criamos esse preconceito. Tá? Eu sou melhor que tal pessoa. Vamos pegar o nazismo, por exemplo, que nós estamos trabalhando aqui no canal. Os arianos são superiores aos judeus. Nessa perspectiva, isso não é empírico, isso não pode ser provado na teoria. Empírico é algo que você consegue testar e concluir que você está com a razão. Você consegue fazer testes para isso. E no caso, você não consegue testar os preconceitos, porque os preconceitos, eles são simplesmente senso comum. Você coloca uma crença na cabeça da sociedade, a sociedade acredita nisso. E outra coisa que ele vai trabalhar bastante dentro do livro é a polarização. Inclusive, ele discute bastante isso, principalmente na página 120 do livro. É uma página muito interessante, onde ele vai dizer que a polarização ela é ruim porque ela adjetiva e porque ela não traz discussões, né? Ela simplesmente tem a conclusão dela e ela divide, né? Então, polarização é o que nós temos, por exemplo, hoje no Brasil. Por exemplo, o pessoal pró-Bolsonaro, o pessoal pró-Lula. É uma polarização. Eles não sentam na mesa e discutem um meio termo, entende? Ou é 8 ou é 80. Essa polarização, na percepção do Karnal, ela aflorou muito o ódio, né? Só que ela não é algo de hoje, né? Ele fala sobre os anos 30, né? Que na percepção dele foi ali muito marcante essa polarização. Ele fala também sobre o pré-ditadura militar, né? O pré-ditadura militar, então a partir de 1961, mais ou menos, até 64, que foi quando começou a ditadura, há ali um período também de muita polarização, e inclusive o Karnal não se aprofunda, porque ele estuda especificamente o Brasil, mas no século passado, em toda a América Latina, essa polarização foi absurda, né? No mundo, na verdade, né? Inclusive teve o pós-guerra entre Estados Unidos e União Soviética, né? Então, essa polarização, ela traz muito ódio à sociedade, porque entra naquela questão de você se colocar como superior ao outro. Às vezes você acha que a sua ideia é a certa e automaticamente você já coloca o outro grupo como o grupo errado. Então você começa a ter essa polarização. Você se coloca como certo, o outro como errado. Você como certo, o outro como errado. E isso nunca chega a lugar nenhum porque não se discute, não se senta na mesa para conversar e chegar a uma conclusão melhor para a sociedade, né? E aí o Karnal vai falar sobre a internet. E ele vai justamente dizer que, porque ele questiona, né? Será que o ódio ele aumentou recentemente, né? E ele diz que não, o ódio é o mesmo ódio que existiu durante toda a história. O ódio não mudou. O que mudou na realidade foi a capacidade que existe hoje de se fazer o mal. Então, por exemplo, ele até cita isso, né? Não seria possível exterminar tantas pessoas em campos de concentração há 200, 300 anos atrás. Infelizmente, hoje há essa capacidade. Hoje há a capacidade, por exemplo, de na guerra que nós estamos vendo mundialmente, uma bomba nuclear ser jogada e infelizmente milhões de pessoas morrerem. São coisas que a tecnologia trouxe e que aumentaram a proporção do que pode ser gerado pelo ódio, que é igual. O ódio é o mesmo. O problema é que hoje em dia você pode fazer muito mais coisas com esse ódio. Infelizmente. E aí, para concluir o livro, ali nas últimas 3, 4 páginas, o livro é bem pequeno, o livro tem acho que 142, 144 páginas, alguma coisa assim. Ele tenta traçar o caminho para resolver o problema. E são 2 caminhos. O da coerção e o do consenso. Vou colocar dessa forma. Coerção, aí sim, é através das punições. Então, por exemplo, ele acredita assim que é necessário que você coloque leis. É necessário que você diga o que é certo e o que é errado para a sociedade em alguns pontos específicos. Por exemplo, racismo é crime. Você agredir uma mulher é um crime. E por aí vai. Homofobia é crime. Coisas como essas, elas têm que ser crimes, elas têm que ser inafiançáveis. Então, na percepção do Karnal, isso é fundamental para a mudança, né? Para a conversão, para que nós possamos seguir um caminho melhor. Mas isso não sozinho, né?
é necessário também o consenso. E o que é o consenso na percepção do Karnal? O consenso é a discussão. O consenso é sentar na mesa, conversar e chegar a uma conclusão melhor para a sociedade. O consenso é você educar as crianças na escola. Não de uma forma, e ele deixa isso muito claro, o ideal na escola é você chegar e falar: ó, alunos, o certo é isso, isso e isso, vocês estão errados. Não. Explique de uma forma racional. Fale: ó, é isso não é o ideal por esses motivos. Existem muitas coisas ruins nesse caminho. Então, esse outro caminho aqui talvez seja o melhor. Mas leve as crianças a refletir. Leve elas a uma reflexão para que você consiga tornar a sociedade melhor e que as crianças elas cresçam como seres críticos, onde elas mesmas vão raciocinar, onde elas mesmas vão questionar e onde elas mesmas vão criar a sua própria conclusão e através disso a sociedade vai melhorando. Então são as conclusões do Karnal, né? Que a coerção é necessário sim, só através do consenso na percepção dele não se resolve o problema, porque existem coisas que precisam ser punidas. Então é isso. É uma leitura muito gostosa, o Karnal, assim como nas suas palestras, é sempre com aquele tom de ironia, é uma leitura muito gostosa, rápida de se fazer. E é isso, pessoal. Recomendo muito a leitura, somente para as reflexões sobre os tempos de hoje, né? Tanto ódio, tanta divisão, né? Então é bacana nós vemos aí as ideias dele, né? É isso, pessoal. Obrigado pela atenção, por ter investido um tempo vendo esse vídeo. Um forte abraço.